Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, nos ajudando nessa jornada evolutiva que aceitamos quando reencarnamos. A minha alma grata agradece o convite feito por esta casa, pelos amigos, e o agradecimento é algo que devemos aprender a fazer, porque é dando que a gente recebe. Para a nossa conversa da noite, em comemoração desses tantos anos de vivência na casa espírita, do ponto de vista físico, já que aprendemos que ela é montada no mundo espiritual pelos trabalhadores de Jesus, pelos espíritos que se responsabilizam e se responsabilizarão pela boa condução dos trabalhos que Jesus nos orientou a fazer para que o planeta possa vicejar na luz, no amor e da paz. Então, quando comemoramos 26 anos de vida material, não estamos falando da composição espiritual da casa. Com certeza, são muitos e muitos anos a mais, trabalhos profícuos de grande profundidade, para que hoje estivéssemos aqui bafejados pelas vibrações dúlcidas deste mundo espiritual, de onde viemos, e com certeza para onde voltaremos, com a nossa alma mais agasalhada de amor, de paz e de esperanças. Para conversar com todos, eu escolhi um subtema sobre o aniversário da Casa Espírita. Quando olhamos no cosmos, como já fizemos esta noite, vemos as diversas moradas da casa do Pai. Sabemos que Jesus é um daqueles arquitetos siderais que, pela sua sabedoria e vivência de espírito puro, foi convidado pela divindade para que pudesse manipular o fluido cósmico universal, dando origem ao nosso sistema solar. Ele, com tantos outros espíritos, se prontificaram a ajudar na cocriação divina, em especial na formação do nosso sistema solar, com o Sol, uma pequena estrela de quinta grandeza. O planeta Terra foi designado para ficar sob as vibrações amorosas, dúlcidas de Jesus de Nazaré. Mas, para que tudo se planificasse como Deus, o nosso Pai,
gostaria, uma determinada época, depois da chegada do próprio Cristo ao planeta, foi elaborado um plano para que o planeta, que já tinha recebido tantas enxertias de novos mundos fora do nosso sistema solar, mais adiantados, obteve-se a chegada de muitos espíritos renascendo no planeta para que pudessem ajudar na rapidez evolutiva. E houve a época das luzes depois daquela época de grandes dificuldades da Idade Média. E um grande apóstolo do Cristo, um espírito de escola, que nas Galhas francesas já era um druida, um apóstolo que comandava o povo mais sábio dos celtas, Allan Kardec. E este, depois de várias reencarnações bem-sucedidas, chegou no mesmo local druídico, na França, como Hippolyte de Denis Arrival. A ele devemos a gratidão eterna de trazer as bases do mundo transcendental que hoje percebemos, estudamos, trabalhamos e ficamos felizes de ter esse intercâmbio matéria e espírito. Neste ano, comemoramos a oportunidade de termos 160 anos de Livro dos Espíritos. Mas esse codificador, que não só codificou, porque seria muito simples para ele, mas ele conversou com a equipe que trabalhava para Jesus, porque um codificador, ele só usa dados já antes feitos. Allan Kardec, o professor Hippolyte, fez muito mais do que codificar. Ele buscou, com a sua inteligência, questões na maêutica socrática de perguntas e respostas, e plantou as bases doutrinárias que fazem parte das nossas casas espíritas hoje, trazendo o Livro dos Espíritos. E lá nós vamos encontrar, na primeira pergunta, que é Deus, depois falando desses fluidos que existem hoje, os quânticos, estudando os vários tipos de energia que existem, e que ele chamou de fluido cósmico universal, a quinta essência, depois daqueles 4 estados em que os gregos já estudavam. Mas ele nos trouxe um universo paralelo, um mundo espiritual, de onde viemos, onde sentimos, onde trabalhamos e onde todos nós gostaríamos de voltar. Cada um com a sua bagagem, com seu conhecimento, com a sua galhardia, com seus esforços. E na realidade, o que seria o centro espírita? Emmanuel, o grande apóstolo de Jesus, pelas mãos benditas de Franciscano Xavier, nos disse que era um templo, um lar, um hospital, uma oficina, uma escola, nos mostrando que a casa espírita é um local de refazimento.
aqui, como templo, nos religamos essa parte espiritual, muitas vezes desconhecida e temida por muitos de nós. Mas é um lar, é onde nós vamos abraçar os nossos amigos, a nossa família espiritual, aqueles com os quais nós convivemos em outras eras. E como lá vamos trabalhar o amor. É um hospital, porque quando procuramos um hospital é porque estamos com alguma dificuldade de enfermidade. E a Casa Espírita é um hospital porque aqui nós somos tratados das nossas enfermidades físicas, perispirituais e psíquicas. E é uma oficina porque aprendemos a trabalhar, aprendemos a continuar a viver de uma maneira mais sadia, aprendendo coisas, repassando como alunos e como professores. Sempre somos alunos e professores. E é uma escola porque estudamos. Então, quando nós adentramos a uma casa espírita, a um centro espírita, não pode ser como chegamos em um lugar qualquer. Se nós sabemos que é um templo, um hospital, um lar, uma escola, uma oficina, nós devemos de ter uma consciência abrangente que a vibração espiritual é diferente. E como tal, merece de nós uma garantia. Então é um local onde as conversas deverão ser minimizadas, porque se trabalha na casa espírita seriamente, e não devemos quebrar o padrão vibratório que o mundo espiritual, aquele mais elevado, preparou para nós. Há que aprendermos um dia o que realmente é um centro espírita. E nesse ponto de aprendizado, é lá, ou é aqui, que se anelam respostas que se buscam pela paz, nos despertando as necessidades de renovação interior. E é aqui que nós vamos buscar as luzes desse Consolador que Jesus nos prometeu. Então, todos nós estamos de parabéns, porque já encontramos 1, 2, 10, 20, 50 casas espíritas ou centros espíritas. Locais onde nós buscamos, hoje, por amor. Muitos de nós é por amor, não é por necessidade maior. A necessidade é do nosso interior, da nossa alma, que queremos tirar o nosso vazio espiritual. E esse vazio não são com coisas, não são com bem-estares, é com algo que transcende a matéria densa da nossa vida material. É algo espiritual, que a casa espírita nos contempla. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tramas do Destino, ele nos diz que existe uma diferença psíquica significativa que se apresenta na casa espírita em relação aos outros recintos, porque na casa espírita nós temos as qualidades dos trabalhadores espirituais e o tipo de finalidade a que ela se destina, que é o amor, a paz e o bem-estar. Completando esse pensamento, Joana de Ângeles, a benfeitora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, num livro belíssimo, Após a Tempestade, ela nos diz: Cristo, esse Jesus de Nazaré, um espírito puro, por isso que se chama Cristo de Deus,
convoca a cada um de nós, outra vez, ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o soerguimento do planeta Terra. Somos nós que adentramos a casa espírita, que somos os visitantes, depois passamos a ser os frequentadores, depois aquelas células do organismo universal, por enquanto enfermo, mas em processo liberativo, sob a terapêutica do Evangelho restaurado. Então, nós somos as células que Jesus de Nazaré conta, precisa e busca nas nossas pequenas qualidades os trabalhadores, nem que sejamos da última hora. Não podemos esquecer disso. Nós não somos pessoas quaisquer. Nós somos células vivas do Evangelho de Jesus. Fomos convidados e convidadas por Ele para que renascêssemos no planeta Terra, para que pudéssemos evoluir nesta Terra, planeta de bênçãos, mesmo com pequenos problemas. Porque só olhar a natureza. Hoje tivemos uma tarde belíssima com o pôr do sol. Ao olhar um pequeno rio, mesmo que não esteja totalmente saneado, ao respirar o ar puro da manhã e a saber que o sol virá em qualquer estação do ano, mas ele estará brilhando em algum lugar do planeta Terra. Nós somos insensatos, injustos e muitas vezes maltrapilhos da alma quando reclamamos da nossa vida. O planeta nos dá tudo. As roupas que vestimos, o dinheiro que pagamos pela roupa, o trabalho que temos, tudo é dado pelo planeta. Quando nós usamos uma filmadora, um data show, um laptop, foram milhares de pessoas que deram as suas vidas para que usássemos qualquer uma dessas coisas. Nós estamos em rede, unidos pelo conhecimento, pelo trabalho, pelo esforço, pela vida e pela morte. Temos de ter a consciência que somos muito pequeninos ainda, porque dependemos de muitas pessoas. E a gratidão terá que ser uma das maiores virtudes da nossa alma. Temos de ser gratos a Jesus que nos convidou para reencarnar. E a Joana completa com uma sentença que nos faz vibrar na alma. Não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus, concitando-nos à redenção, ao avanço e à sublimação. Muitas vezes já nos foi falado destas necessidades em outras reencarnações, e nós ficamos à deriva da vida entre ter e ter e ter. Mas agora está na hora de sermos íntegros, honestos, pacientes, trabalhadores, amigos, abnegados, justos, cristãos. E qual seria o perfil deste trabalhador da casa espírita para o terceiro milênio? Nesse milênio em que nós acreditamos já estarmos no início do mundo melhor, saindo do mundo de provas e expiações e chegando no mundo de regeneração.
seria a era da verdade. Verdade esta para nos permitir desfrutar da felicidade dos bons, das coisas boas. Mas não basta querer nem ter. Há necessidade de sermos melhores, de sermos mais completos. E essa completude não é só de conhecimento acadêmico, socrático da universidade, nem das escolas. É o conhecimento da vida, o valor que nós damos à vida que conquistamos. Porque para o nosso renascimento, só para chegar a esta encarnação no planeta, com certeza, mais de 1000 espíritos nos ajudaram. Não são poucos, são milhares. Desde que fomos trabalhados numa colônia espiritual, desde que fomos educados nesta colônia espiritual, e desde que em qualquer mundo ou colônia utilizamos o departamento de reencarnação, como nos diz André Luiz através de Emmanuel e Chico, no livro Nosso Lar. E lá, com os benfeitores espirituais, com os nossos anjos guardiães, os nossos mentores, fizemos a planilha da nossa reencarnação, vendo aqueles corpos masculinos e femininos e planejando o nosso corpo físico de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. Tudo sabido, mas para o nosso crescimento com mais felicidade e saúde mental, nos foi dado o esquecimento das nossas dificuldades. Então, por isso que muitos de nós nem acreditam que isso aconteceu, porque não nos lembramos. Mas qual seria, para nós, a obra mais importante do Espírito? Mesmo aquele que esteja somente visitando a casa espírita, é ele se tornar melhor e cuidar da sua construção interior. Porque quando nós sairmos dessa vida física, o corpo ficará com todos os bens materiais que conquistamos, para que pudéssemos vivenciar esta reencarnação. Levaremos no nosso corpo perispiritual o conhecimento da ciência dos homens e o conhecimento da ciência dos espíritos. Então não podemos esquecer que somos um ser espiritual reencarnante, o ser inteligente do universo. Por mais que amemos os nossos animais, por mais que amemos as forças da natureza, somos os pensantes, somos os que temos o arbítrio livre, conquistado, desde que fomos criados simples e ignorantes pela divindade. E através das reencarnações sucessivas e progressivas, estamos nos fazendo completos, ou quase completos, como agora. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, nos diz um dito que nós conhecemos: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Mas é preciso que você tenha uma vontade robusta, senão a cada tropeço vamos parar e levar meses, anos, para tentar outra vez sermos melhores.
Os trabalhadores de qualquer casa espírita que estejam presentes neste recinto, eu sei que são muitos, se fizerem uma digressão rápida das suas vidas, de 5 anos atrás para cá, vão se ver muito felizes, porque estamos muito melhores. Muito, muito melhores. Não ao ponto que gostaríamos, porque muitas vezes a nossa vontade ficou minimizada pela fragilidade dos bens materiais, esquecendo-nos que somos espíritos. Mas o objetivo do espiritismo, segundo o nosso codificador, se faz em etapas. Então eu fiz aqui uma proposta que já existe também de outras pessoas. Vamos dividir isso tudo que nós entendemos numa avaliação de 70 anos em cada etapa. Então fizemos 3 etapas. Da chegada do Livro dos Espíritos, 1857 a 1927, a constatação do espiritismo frente à ciência. Depois de 1927 a 1997, popularização da doutrina. Na atualidade, estamos neste período de 1997 a 2067, com o espiritismo engajado já dentro de nós, nas nossas entranhas, onde nós vamos percebendo atitudes melhores. Se nós não percebemos atitudes melhores, não estamos nessa etapa, estamos numa etapa anterior. Mas pela nossa vivência, nós já sabemos que estamos nessa etapa. Talvez não robustamente como gostaríamos, mas já somos melhores. Concorda comigo? Então, assim, para o trabalhador do terceiro milênio, eu fiz 4, 5 ou 6 propostas. O ser deve ser verdadeiramente honesto consigo mesmo. Nós devemos estar felizes conosco, nos amando, mesmo com as nossas imperfeições. A honestidade tem que começar conosco. Não podemos ser honestos com os nossos filhos, com os nossos pais, sem sermos conosco. Aceitar a nossa realidade espiritual. Que quando nós aceitamos a nossa realidade espiritual, por mais que busquemos o bem-estar físico, ele não nos tem as 24 horas do dia. Nós dividimos o nosso dia para fazer coisas físicas, materiais, mas sabemos que como espírito deveríamos também pensar na nossa vida espiritual. E quando nós adentramos a casa espírita, pelo menos assim é o objetivo de fazê-lo, através das nossas palestras doutrinárias, ouvidas, ou assistidas, ou confeccionadas, através dos diversos trabalhos, ou através até de busca para os diversos trabalhos. O trabalhador deve ser verdadeiro com sua mediunidade. Aí é um ponto nevrálgico, porque só temos 160 anos de doutrina espírita e o entendimento da mediunidade é muito recente. Que desde que fomos criados, alguns milhares de anos, nós usamos a nossa mediunidade de maneira errada. De maneira diferente. Então, nós precisamos de entender a nossa espiritualidade. Ou seja, o sofrimento não é desamor da divindade, é o contrário. Nos deu esse quesito como um dom para que nós nos auto-iluminássemos. E nos iluminando, iluminássemos o planeta em que nós estamos. O país em que nós vivemos, o estado em que nós estamos, a cidade e a família. Então a mediunidade é para isso. E também para nós conversarmos com os nossos amores,
Ou talvez com aqueles que não conseguimos amar. Mas é algo que é absolutamente normal ser médium. O anormal é não ser, já que somos espíritos. Como é que eu sou espírito, vim de um mundo espiritual e não conheço o mundo, nem quero conversar, nem entendo? Se nós formos para um país viver, nós sempre lembraremos do Brasil. Não podemos esquecer a casa máter. Mas o medo de perder os amores constituídos do ponto de vista material é que nos faz nem pensar na morte. Não queremos pensar na morte, porque mesmo que a vida seja terrível, através das nossas reclamações, nós não queremos deixar essa vida. Queremos? Não. Mas ela não é eterna, é eterna a outra. Mas que deve ser curtida, deve ser lembrada, deve ser esperada na época certa. Deve ser trabalhada para tal. Fazer o bem pelo bem. Essas frases que foram passadas aqui são de uma riqueza evangélica que eu me emocionei muitas vezes. Pequenas frases com seus autores certos, com fotos ou figuras, nos concitando a que o bem que fizermos vai ficar na nossa aura e vai atingir a todos que chegarem a nós. Como o mal, mas já podemos preferir o bem. Ser alegre, positivo e participativo. Às vezes nós ficamos só na primeira opção, alegres. Às vezes no positivo e pouco no participativo. Nós gostamos que todos façam as coisas por nós. Mas a casa espírita nos pertence. É um pertencimento pelo trabalho, pelo amor. Não é um pertencimento só porque eu digo, não, eu trabalho naquela casa espírita. Trabalho o quê? Faço o quê? Às vezes nem um copinho de água a gente quer encher. Não quer nem tirar a cadeira do lugar. Não quer nem contribuir com a mensalidade da casa. Que nos dá tudo, a luz, o ar-condicionado, a palestra. Nos dá o passe. 0800, eu sei disso. Mas para fazer o 0800, alguém tem que contribuir. Nós devemos contribuir. Às vezes as pessoas reclamam de outras religiões porque cobram dízimo, isso aqui. Eu digo, ótimo. Aprendam que quando forem espíritas vão ter a mão larga. O espírito que passou por essas religiões do dízimo vai chegar na casa espírita e perguntar: o que vocês precisam? E vão contribuir. Tem que ser assim. É o bem pelo bem. Não podemos manter um templo de pedras com as custas dos outros só. Nós temos que ser participativos até na contribuição. Aqui está escrito: precisamos de alimentos não perecíveis. Eu li. Aceitamos roupas, calçados usados, mas em bom estado. Mas como custa procurar, limpar, ajeitar e trazer para a casa espiritual? Custa. A preguiça mental e física. Mas isso é lá no Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre, em Torres, é um pouco diferente, é melhor. Ele deve ter um espírito de equipe e uma compreensão. Fé no futuro. Por que é fé no futuro? Total fé no futuro. Porque somos espíritos, temos uma vida só. Fomos criados simples e ignorantes. Um dia seremos espíritos superiores, igual a Jesus, e continuaremos a evoluir. Mas temos a intercessão reencarnatória. Muitas oportunidades de enxertia no mundo espiritual e físico, mas é um aviso. As pessoas não entendem isso, mas nós entendemos.
Então, quando nós entendemos, fica tão fácil viver. Porque sabemos que as coisas que ainda não conseguimos nesta encarnação, vamos ter oportunidades mil. O Pai é amor. E como amor, nos tratará com amor. E usa o seu Filho Jesus, paciente e bom, dizendo que o jugo é leve e o fardo é suave. E nós estamos na casa espírita trabalhando para Jesus de má vontade, muitas vezes, com preguiça, chegando atrasados às nossas tarefas, faltando as tarefas por quaisquer coisas. Mas na hora do pedido, na hora do desespero, da dor, queremos para ontem um resultado. Ganharemos na medida que ofereceremos, já nos diz Francisco de Assis. É dando que se recebe. Só receberemos se dermos. Não precisamos dar para Jesus, que Jesus não precisa diretamente disso, mas dar ao outro, encarnado ou desencarnado. Manter-se independente, fazer as coisas por si mesmo, ter sincero prazer de trabalhar com Jesus e para Jesus. A Casa Espírita é uma escola de almas, voltada para a educação da inteligência emocional e racional do ser. Racional nós já temos até um pouco, mas emocional é difícil, porque muitas vezes qualquer coisa nos fere. Ai, mas olhou para mim, eu acho que ela não gosta mais de mim. E aí aquilo é um tormento, as pessoas saem da Casa Espírita porque alguém virou a cara naquele dia, virou a cara porque ela está doente, está com dor. Aí você acha que a dor é você, não é a dor dela. Aí você se sente culpado ou culpa a pessoa. A inteligência emocional hoje, nas grandes empresas do mundo, ela é mais importante do que a inteligência intelectual. Não adianta ser gênio. Se trata mal as pessoas, pisa nos outros. É melhor ser um pouco mais simples e ser benevolente e indulgente com todos. O centro espírita precisa ser um ambiente que alfabetiza a razão e igualmente o coração. Copiei isso de um grande amigo meu. O alfabetiza significa porque ainda temos pouca razão. Porque muitas vezes nós somos o emocional do lado errado. Não o emocional quieto, amigo. Tem que ser. A minha tarefa, como está fazendo o meu trabalho? O trabalho é da Casa Espírita. Podemos fazer várias coisas, mas quando pegamos uma coisinha, nós achamos que só nós podemos fazer aquilo. E muitas vezes não dividimos com os outros. O egoísmo ainda impera em nós, muitas vezes. Mas a nossa sabedoria tem que falar mais alto. A sabedoria do ser, que já sabe que é eterno. Só isso, meus amigos. Se a doutrina chegasse para nós e dissesse: você é eterna, não vai morrer nunca, porque é um espírito, já seria uma maravilha. Só isto uma maravilha. Porque eu vou passar problemas, mas vou continuar viva. Mas os espíritos chegam na reunião mediúnica desajustados, porque acharam que ia acabar tudo. São autocidas, são suicidas diretos e não sabem porque estão vivos, mas nós sabemos. Mas às vezes nos é conveniente não saber. A Casa Espírita do Terceiro Milênio precisa vibrar amor, alegria, fraternidade, libertação, conhecimento da verdade, motivação para a transformação íntima e para a prática da caridade. Parece muita coisa, mas não é não. Precisa espiritizar, aprender o espiritismo, humanizar, aprender o amor e capacitar, estudar para cada oficina, cada tarefa. Porque é assim que se faz na vida física. Na vida física você quer botar o seu filho na melhor escola,
passando por todos os períodos. Você quer botá-lo no computador, nos jogos, nos exercícios, com os melhores professores, mas quando chega colocar a criança na casa espírita, coitadinho, está frio. O meu filho faz universidade, e sábado e domingo ele vai para a night descansar, porque ele está com a cabeça cheia de estudos e não fica na casa espírita, porque ele precisa descansar, ele dorme o dia inteiro. Se são espíritos, tem que tratar do corpo espiritual, porque se tratar do corpo espiritual, você é mais inteligente. Em qualquer colégio, de qualquer grau, ele vai se dar melhor do que se não estiver na casa espírita, porque espírito, primeiro ele é espírito, depois ele é corpo. Nós sabemos, porque parece que é para o filho dos outros, não é para os nossos filhos. E o homem precisa de um sentido para a vida, esse valor da vida, que na realidade nós temos um vazio existencial. Martin Luther King, que sofreu todos os problemas da sua geração e do país em que nasceu, nos Estados Unidos da América do Norte, ele disse: se o homem não descobrir algo para morrer, algo importante que ele possa dizer, morri por aquilo, fiz tudo e morri, porque eu me dediquei por aquilo, ele não está preparado para viver. Nós temos grandes estudiosos, homens da ciência de todas as áreas, que dão a sua vida, como o professor Hipólito Leon Denis Arrivaille, estudou línguas, professorou, estudou magnetismo, buscou as mesas girantes e falantes e dedicou a sua vida na França, naquele quartinho pequeno, no segundo andar da sua galeria, e naquelas noites de frio, sem aquecedor, porque ficou muito pobre, com lâmpada, gastou as suas vistas, os seus dedos, a sua coluna, as suas emoções, para deixar para nós o Pentateuco kardeciano. E aí, nós lemos e dizemos: já estudei tudo, não quero ler outra vez, já sei. Eu trouxe um videozinho, mas estou achando que não vai passar. Mas não tem importância. Nós temos que fazer o bem pelo bem. O videozinho era só sobre o vazio existencial. 6 palestrantes falando que o vazio existencial é o câncer da alma. Porque você não pode ter vazio existencial se você é espírito reencarnante, se você é filho de Deus. Não é filho de qualquer um, de Deus, do construtor do universo, que toma conta da lua, que está, como é que seu filho diz? Em pedaços. A lua está crescendo, meus amigos, está quebrada. Quem toma conta da lua? Quem movimenta o cosmos? E nós achamos que somos os seres melhores. Não podemos achar isso. Temos que ver a nossa pequenez, mas também a nossa grandeza. Então, para desfrutar da felicidade dos bons, não basta estar espírita, é necessário ser espírita. Essa que é a proposta nossa. Ser espírita, não é estar espírita. Porque a gente tem um crachá e diz: eu sou espírita. Mas o sou porque faz algum curso, ou até faz palestra, ou até trabalha numa reunião, mas o ser significa se postar na vida como espírita, no sentido do amor, da ajuda, da compreensão, da eloquência, porque o espírito tem que ser eloquente, porque é só a nossa doutrina de luz que tem um tripé
nos fala da reencarnação, nos fala desse Pai justo, nos fala das moradas do Pai, das muitas moradas, nos fala da comunicabilidade entre os mundos, nos fala da esperança. As outras religiões, pelas quais nós passamos, não falam disto. Então nós estamos no melhor local, na melhor época das nossas vidas, que estamos absorvendo esses conhecimentos maravilhosos que Jesus deixou para nós e que a equipe que contribuiu com Allan Kardec deixou para nós. A Casa Espírita é, portanto, uma grande escola terrena, pois é local de aprendizado, de crescimento, de evolução, de troca de experiência, de construção conjunta no processo de aprendizado e desenvolvimento. Eu acredito que uma das coisas mais difíceis para nós seja morrer e desencarnar, no sentido que vamos perder os nossos amigos. Quantos amigos nós temos? Muitos. Hoje os virtuais são muitos. Podem não ser um amigo do peito, mas é um amigo, que eu digo meu amigo, tá? A gente clica lá. Hoje nós somos clicados muitas vezes. Então nós temos esse conjunto de pessoas que caminham e vibram conosco. E a dificuldade é nos sentirmos sozinhos. Mas é preciso que a gente faça esse pensamento. Quando eu partir do mundo físico, eu partirei sozinha, sozinho, com todas as minhas conquistas. Não adianta eu não querer pensar nisso, porque vai acontecer. Alguém duvida? Não. Mas precisa que a gente comece a elaborar um programa para que levemos mais coisas espirituais e físicas, mas no sentido do conhecimento. A Sueli Calda Schubert, uma colaboradora brilhante, mineira, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ela diz: o Centro Espírita, portanto, na atualidade, no terceiro milênio, no final do século passado, repetindo as experiências daquela época de Jesus de Nazaré, tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina espírita dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de podermos avançar no rumo da plenitude. Então, se na casa espírita eu não sou tolerante, eu não sou paciente, eu não quero trabalhar, eu não estou ajudando. Eu não sou a solução, eu sou o problema. Nessa conjuntura de passarmos para o mundo de regeneração, nós não podemos ser o problema, nós podemos ser a solução. Resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros dedicados, idealizadores da casa espírita, estou falando desta casa espírita, de qualquer casa espírita. Os espíritos que idealizaram a casa espírita, que trabalharam anos no mundo espiritual para que se formasse o conteúdo doutrinário evangélico, constitui-se num santuário de bênçãos, por cujo intercâmbio vibratório os desencarnados e encarnados convivem em clima da mais santa fraternidade. Então, quando nós estamos aqui, na noite de hoje, mais de 300 de espíritos estão junto de nós, os melhores, convidados por esses iluminados que fundaram esta casa espírita há talvez mais de 100 anos no mundo espiritual. E eles vieram para nos ajudar, médicos, psicólogos, educadores, estão aqui vendo das nossas fragilidades, pensando feridas, costurando coisas, para que não saiamos daqui mais doentes do que entremos, mas que durante a semana possamos estar melhores, para podermos trabalhar como co-criadores deste mundo. Oficina de trabalho edificante é também hospital para as almas aturdidas e enfermas. Nós, não é o outro, porque nós achamos que nós estamos bons.
mas somos cruéis. Quem é cruel está doente. Que necessita de libertar-se das más inclinações, dos vícios e morbosidades, adquirindo a saúde ideal. O centro espírita desempenha um papel de grande relevância nas atividades do movimento espírita. Eu trouxe aqui o livro mais novo da Sueli Caldas Schubert, saído do forno mês passado, este mês, ainda este mês, que é Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos, que é um livro que completa O Semeador de Estrelas, que ela publicou há mais de 30 anos atrás. Então, esse livro, a Sueli, ela vem buscando os feitos de Divaldo, mas mostrando os 70 anos de trajetória, os 90 anos de vida dele. O que foi a Mansão do Caminho? O que é um centro espírita? O que são as curas espirituais que os médios podem fazer? O que é a mediunidade? Eu trouxe aqui 2 linhas. Ela nos fala que Leon Denis, no livro No Invisível, ele diz: o espiritismo não é somente a demonstração de fatos da sobrevivência, é também o veículo por que descem sobre a humanidade as inspirações do mundo superior. Então, o que é Leon Denis, que foi o espírito que podia continuar as obras de Allan Kardec se ele não conseguisse terminar? Nos fala que é a casa espírita onde o mundo espiritual superior desce para ajudar ao planeta. É através dos trabalhos na casa espírita. O estudo aprofundado e constante do mundo invisível, que o é também das causas dos acontecimentos, será o grande manancial, o reservatório inesgotável, em que se hão de alimentar o pensamento e a vida. Isso foi dito há mais de 60 anos, meus amigos. E ela traz nessa trajetória este ano. A mediunidade é a chave, porque todos somos médios, todos somos intuídos, todos desdobramos de noite, todos conversamos com os nossos entes queridos, temos os nossos benfeitores, que eles nos acessam na área da memória para dizer: não pode isso, não faz aquilo. É a nossa consciência. O homem de amanhã, nos diz a Sueli Caldas Schubert, falando do Leon Denis, saberá compreender e abençoar a vida, cessará de recear a morte, porque estaremos plenos de sabedoria. E se erramos em algum ponto, vamos dizer: até logo, vou para o mundo espiritual fazer uma nova experiência, ficar na erraticidade entre uma reencarnação e outra, para poder voltar mais pujante e vibrante. Meus amigos, a compreensão de que nós estamos num tempo de luz, cada um tem através da sua evolução. Mas é preciso que a gente possa pensar em ter mais ainda. Porque não é uma reunião de condomínios, é uma reunião séria, em que há propostas do amor nas várias facetas, para os destruídos, para os desencarnados, para os encarnados, para os amigos, para os entes queridos que partiram e para nós. Nós esperamos, assim, eu estou falando nós no sentido plural, concordando com os amigos espirituais que estão junto de nós. Nós esperamos que esta casa, que nos está abrigando nesta noite, possa merecer a nossa gratidão, o nosso cuidado, o nosso amor e o nosso trabalho. Porque o trabalho, às vezes, é só uma prece, é só um silêncio, onde os benfeitores vão retirar de nós o que nós temos de melhor para levar para os hospitais, para as creches,
para as casas de detenção, levar para os asilos. Os nossos fluidos são restauradores da dor dos outros. Que possamos agradecer a Deus, a vida e a doutrina dos Espíritos, a oportunidade de entendermos que somos Espíritos. Que os benfeitores desta casa, das casas co-irmãs, possam trabalhar em nós, nos dando coragem, esperança, fé e trabalho bem. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.